ansiedade. Próxima série a gente vai falar sobre emoções, né? E a principal protagonista do novo filme, né, Divertidamente, é a ansiedade. E no primeiro momento as pessoas no filme até gostam dela, ela é resolutiva, uma pessoa antenada, vamos resolver, até que ela entra num turbilhão e que isso leva ao pânico, ao desespero, ao medo. Por isso que a Bíblia diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. E aonde a gente vai descansar ao ponto de não deixar que a ansiedade entre na nossa vida? A gente está numa discussão lá, porque fazendo roteiro, estou vendo a Michelle ali. Eu tenho uma psicóloga em casa agora, né? Então fica lá, não, mas a ciência diz que todas as emoções são boas. Não, tem emoções muito ruins, que a Bíblia diz que não deve estar na nossa vida. A gente, não que elas não venham contra nós, mas a gente não pode acolhê-las. Ansiedade, ódio, muitas emoções, né? Medo. O medo é bom porque protege. Não, aí a gente pode mudar por cuidado, por zelo, por sabedoria. Mas medo, a Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém? E aonde a gente ancora tudo isso na nossa vida? Nesse amor que é mais forte do que a morte. Nesse amor que nos amou e amou de tal maneira que foi capaz de dar o Filho único, para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha a vida eterna. Quem quer desfrutar desse amor? Talvez você está vivendo dias difíceis. Canta isso comigo agora. Vamos cantar esse refrão. E você vai depositar seu coração. Mas você não vai cantar assim. Não. Quem crê que o amor de Deus é maravilhoso? Então você vai proclamar isso sobre as suas dores, seus temores, suas angústias, né, suas preocupações, aquilo que te ocupa, né, na ordem errada. Coloca seu coração em Deus. E vamos fazer desse refrão a nossa oração. Amém? Então diz assim: traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Senhor, nós colocamos a nossa vida no teu altar. É no nome de Jesus que nós queremos depositar as nossas dores, nossos temores, os fantasmas que rodam a nossa mente, aquilo que os nossos olhos muitas vezes estão vendo, mas nós não vemos e não vivemos pelo que vemos ou experimentamos. Nós vivemos pelo que nós cremos. E nós cremos que o Senhor é bom e que nada sai do teu controle, que todas as coisas cooperam para o bem, que o Senhor nos deu sabedoria, ó Pai, na jornada, nas escolhas, porque o Senhor nos deu o Espírito Santo da promessa. Por isso aquieta a nossa alma, aquieta a nossa alma, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Podemos aplaudir o Rei dos Reis. Bem forte, bem forte.
Aleluia. Você sabia que nós do Sal da Terra temos uma tradição centenária? Quem sabe disso? A gente cumprimenta com a paz do Senhor em high five. 5 pessoas para mim, high five. Pelo menos 5 pessoas. Wesley. Tendo feito isso, pode se sentar. Que alegria nós estarmos aqui hoje, né, juntos, para celebrar, para lembrar da palavra de Deus, né? A Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés, ou seja, a Bíblia é aquilo que ilumina o nosso caminho. Então todas as vezes que eu quero conhecer mais de Deus, é na palavra de Deus que a gente vai encontrar sobriedade, paz, ânimo. A Bíblia não é um livro de consultas de bolo. Tem muita gente que pensa assim, como é que eu vou fazer o bolo hoje? Vou ver aqui. Não, é um livro de princípios. É um livro que nos instrui a respeito de tudo, no nosso casamento, nossa vida profissional, nossa vida como gente, né, humana, porque muitas vezes a gente imagina que espiritualidade vai remover de nós o humano, né? E Jesus, quanto mais obedecia a Deus, mais o humano dele mostrou para nós. Ele sofreu as nossas dores, ele se angustiou na prévia da sua morte, ao ponto de, na oração, gotas de sangue no seu suor, angústia profunda. Não há problema com angústia na nossa vida. O problema é como nós vamos reagir a todas as coisas que são apresentadas diante de nós. E uma das coisas que promove ansiedade, aliás, a Bíblia diz assim, se você quer falar assim, estou com um problema na minha casa, na minha família, estou com um problema com a minha esposa, com o meu marido, estou com um problema, enfim, de qualquer sorte, a Bíblia diz assim, você quer saber qual é a raiz, ou seja, o princípio de todos os males? O amor ao dinheiro. Aí a gente para e pensa, poxa vida, o que isso tem a ver com a minha vida emocional, com a minha esposa, com o meu filho, com a minha filha? Como é que isso afeta, aonde isso está na minha vida? É porque o dinheiro, a riqueza, os recursos, é aquilo que rivaliza na nossa devoção com Deus. Ou seja, há muitos que se chamam deuses, a Bíblia diz, tem muitas coisas que se chamam Deus, mas na verdade há um só Deus, o Pai, e o seu Filho Jesus. Então, quando a gente está falando de Deus, só tem um Deus, mesmo que muitos creem em muitos deuses. Mas a Bíblia diz que o senhorio da nossa vida pode ser de Deus ou das riquezas. Então olha só, na nossa vida espiritual, na nossa vida de família, eu e você precisamos saber lidar com os recursos que Deus depositou na nossa vida, porque eles nos afastam do senhorio de Cristo. Eles são capazes de nos desviar do caminho da piedade, da bondade, da simplicidade que Deus tem para nós. É tão importante esse assunto, que é mais citado na Bíblia sobre recursos, finanças e dinheiro, do que qualquer outro tema. Não há outro tema mais recorrente na Bíblia sobre como devemos lidar com os recursos da nossa vida. Isso parece ser pouco espiritual, não é verdade? Fala, eu queria coisas espirituais, queria falar de fé, e a Bíblia diz, há necessidade de parar e meditar sobre quem você serve, porque você não pode servir a dois deuses, dois senhores, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Se a Bíblia recorrentemente fala sobre isso, Jesus nos ensina a lidar com isso, significa que eu e você precisamos prestar atenção no que Deus está falando conosco. É um assunto que muitas vezes as pessoas imaginam que é utilizado para se levantar recurso, para manipular as pessoas. Claro que há muita gente que se utiliza das escrituras sagradas para ter lucro próprio. Aliás, isso não é novo, nesses dias a igreja, não, Paulo diz lá atrás, vão entrar lobos devoradores no meio de vós, vocês vão ser assolados por liderança ruim, mas vocês têm que fazer o quê? Pôr a provas aqueles que dizem ser de Deus. E como é que a gente coloca à prova os que ensinam? Vendo se que o que eles ensinam está de acordo com
Com a palavra de Deus. E aonde a gente pode ser enganado? Quando nós não conhecemos o que está na Bíblia, e aí supomos coisas a respeito da Bíblia. E aí muitas pessoas estão lendo a Bíblia apenas de segunda mão. É o que o pastor disse, que é o que a internet falou, que é o que chegou no meu grupo de WhatsApp, sendo que eu e você, como nenhuma outra geração, temos acesso ao livro de Deus. Então, se esse tema é importante, é recorrente, e a gente tem ensinado aqui todos os domingos a respeito de fidelidade e generosidade, significa que é importante para a minha vida e para a sua vida. E que aí, ao ler as Escrituras, cada um agora lide com ela conforme o Espírito disse. Então você tem que ser responsável por conhecer a Bíblia e colocar em prática o que a Bíblia diz. Ninguém vai poder fazer isso por você, e nem você vai poder dizer que alguém te enganou a respeito da Bíblia, porque já está escrito que nós não podemos nos deixar enganados. É preciso que haja lâmpada. Muita gente pode manipular? Pode. Então o que eu preciso? De conhecer. Lá na minha conversão, quando a minha mãe se converteu, e a gente achava crente coisa de gente feia, burra e pobre, eu achava. E eu percebia que havia muita manipulação já naquele tempo, 30 anos atrás. O que eu fiz com Deus? Vou ler a Bíblia. E aí eu vou me atentar para aquilo que está escrito. Eu leio a Bíblia. Então essa coisa de dinheiro para nós nunca foi problema, eu era dizimista antes de ser crente, porque minha mãe dizia que tinha de fazer, e assim o fazíamos, não havia problema. Mas é preciso que você conheça o que as Escrituras dizem. E hoje nosso objetivo é ensinar um pouco sobre isso, e vamos ler Lucas no capítulo 8, o Evangelho de Lucas é um evangelho que ele, o autor fala assim, olha, eu pesquisei, eu fui atrás, eu fiz uma pesquisa acurada, profunda, para falar lá ao Teófilo que era alguém ligado ao Império Romano. E Lucas no capítulo 8, ele dá um testemunho, ele diz assim, depois disso, Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino, e os 12 iam com eles, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador do Herodes, Susana e muitas outras que serviam com as suas fazendas. Na nova versão da Internacional diz assim, quando dizem elas serviam, diz assim, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então quando a gente está falando sobre um testemunho importante na Bíblia, normalmente a gente vai encontrar o nome da pessoa. Há muitas histórias na Bíblia que não tem um nome, a gente fala assim, a mulher, e o homem, e uma pessoa. Agora a gente está vendo Lucas citar nominalmente a figura de 3 mulheres importantes, a Maria, a Joana e a Susana. E ele dá um testemunho delas a respeito de que elas eram utilizadas por Deus para que a missão de Jesus pudesse prosseguir. E qual era a missão? Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando o Evangelho do Reino. Significa então que há um propósito, uma vocação para todos nós, e essa vocação é fazer discípulos de todas as nações. Para nós, igreja, nós aqui, nós entendemos e empenhamos para que esse Evangelho seja anunciado de forma consistente e constante, e só tem uma maneira disso se tornar prático: igreja, família da fé, comunidade. Nós podemos sair, nós fazemos tudo isso, a gente está na internet, a gente tem rádio, a gente anuncia na televisão, a gente põe outdoor, a gente põe placa, de todo jeito, nós fazemos os convites para você levar, tudo isso é uma maneira, mas essas pessoas precisam encontrar um lugar onde elas são acolhidas, instruídas, curadas das suas enfermidades, e sejam preparadas para que também elas sejam um sinal de Deus para essa geração. Não se trata apenas de crescer o nosso nome, fazer Sal da Terra famoso, se trata de cumprir o mandamento de Jesus, e como parte da família de Deus, da igreja de Cristo, eu e você, inseridos nessa realidade, temos uma responsabilidade
objetiva, que é o quê? Levar essa mensagem. De que forma? Indo de cidade em cidade. Como mais? Fazendo que os recursos sejam suficientes para que esse evangelho seja conhecido. Então nós estamos falando de uma dinâmica que saltou aos olhos de Lucas e deixa registrado na vida dessas mulheres. A pergunta para mim e para você é: eu tenho entendido a respeito dos recursos que Deus depositou na minha vida como uma bênção para ser repartida com todas as famílias da terra? E aí não estou falando apenas dar os seus bens aos pobres, mas para que os pobres possam saber que há sustento, que há esperança, que há salvação em Cristo. E que aquele que serve a Deus, a Bíblia diz que não mendigará do pão, de que Deus trará sustentos, trabalho digno, para gerar riquezas, para que mais e mais pessoas possam conhecer desse amor e ter a alma ancorada. É interessante que, falando sobre ansiedade, o que mais angustia nos dias de hoje, a ansiedade, é onde morar, o que vestir, o que comer, porque no final se resume a isso. Meu filho tem que passar no vestibular para ter um bom sustento, para ter o que comer, onde morar, o que vestir, ter uma boa vida. Nós estamos tendo em crise, boa parte dos casamentos terminam mal, entram em divórcio, por causa de problemas econômicos dentro da família. Então é uma coisa que produz ansiedade. E Jesus diz assim: quem se ocupa dessa preocupação são os pagãos, os que não conhecem a Deus. O nosso Pai bem sabe que você precisa de comer, de morar, de vestir, mas você que serve o reino, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então vou folgar? Não, digno é o trabalhador do seu salário. A Bíblia diz que quem não trabalha também não deve comer, e portanto vai morrer. Mas também eu tenho que garantir que essa pessoa tenha a oportunidade do trabalho, não é isso? Então, cada um se vira. Não, vamos como comunidade ter uma cidade. Uma cidade só é boa se ela é boa para todo mundo. Então nós temos que pensar a cidade, a minha família e tudo isso. E os recursos vêm daquilo que Deus depositou. A primeira pergunta é: da onde virão os recursos para mim ofertar a Deus? Esses recursos vêm do próprio Deus. Lembra da história do Abraão? Lá em Gênesis 22 conta a história do Deus de provisão. Um dos primeiros nomes dado para Deus, quando o Moisés vai conversar com Deus, fala assim: eu vou lá falar com os egípcios, mas eu falo qual Deus? Porque naquela época haviam, aos olhos dos egípcios, muitos deuses. Os deuses eram deuses nacionais, os deuses dos egípcios, os deuses dos malaqueus, os deuses dos babilônicos, os deuses dos gregos. E agora Deus fala para Moisés assim: eu sou o que sou, te enviou. E uma característica do eu sou, a gente vê Jesus falando isso depois, é lindo a conjugação, entre o Antigo e o Novo Testamento na identificação de Deus. Deus diz o quê? Sou o que sou. Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ou seja, mostrando para mim e para você que esse Deus, eu sou, lá em Moisés ou lá em Abraão anteriormente, diz o quê? Eu sou Jeová Jireh, que significa Deus de provisão. Então você quer servir a Deus? Eu sou o Deus de provisão. Deus falando: eu sou o que proverá todas as coisas para a sua vida. Por isso, não precisa andar ansioso por coisa alguma. Isso produz o quê? Descanso na nossa alma, paz ao nosso coração. E a história de Abraão, do Deus provedor, o Jeová Jireh, começa quando Abraão foi levar o seu filho para ser sacrificado no monte. Deus havia dado uma ordem para ele, sacrificar Isaac. E quando o menino ia andando com Abraão, a cena era o seguinte: eles andando por 3 dias, para chegar no Monte Moriá. Monte Moriá, para quem não sabe, é onde está Jerusalém hoje, é o Monte Sião. E quando ele caminhava, o menino já rapaz, provavelmente 17 anos, 18 anos, ele caminhava: pai, está aqui a lenha. Naquela época não tinha isqueiro, não tinha fósforo, então carregava o fogo, fazia fogo e carregava. Já viu aqueles foguinhos que os caras carregam na praia para fazer queijo quente? Era mais ou menos aquilo, carregava o fogo por onde ia, mantinha o fogo aceso. Mas eu não estou vendo o cordeiro para o sacrifício. E a resposta de Abraão para o filho dele foi:
Deus proverá para si o cordeiro. Aquilo era uma anunciação do que João Batista futuramente veio dizer, que é o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas de forma simbólica, figurativa, quando Abraão colocou Isaque sobre a lenha no altar e levantou o cutelo, o facão para degolá-lo, Deus disse para ele: não toque o menino, porque agora eu sei que você me ama verdadeiramente. Deus, recorrentemente, a gente não gosta disso, nos coloca à prova, porque lá foi assim: Deus então colocou Abraão à prova, pedindo para ele o filho da promessa. Quem que era o filho da promessa? Não era apenas um filho, era o filho do qual Deus usaria para abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, toda a expectativa, toda a esperança de Abraão estava na descendência dele, que era Isaque. Se ele matasse Isaque, acabaria todas as promessas. E ele não poupou o filho dele, mas ele tinha certeza, depois no Novo Testamento a gente vê isso, que Deus era capaz, se necessário for, o trazer de volta dos mortos. Oferta, quem provê na nossa vida é Deus. E como é que eu entendo isso? Quando eu entendo que tudo que está na minha vida, e aí nós temos que ter cuidado, porque a nossa arrogância, a nossa presunção, eu venci na vida, vim de uma família simples, olha só o que eu amealhei, o que eu consegui. E a Bíblia diz assim: não diga no seu coração que foi a força do meu braço que conseguiu riqueza. Não se estribes. Essa palavra, talvez quem anda de motocicleta conhece, mas é o cavaleiro em cima do cavalo, que colocava o pé nos estribos e firmava os seus pés ao cavalgar. Ele está dizendo: não firme a sua vida no seu braço forte, porque um diagnóstico qualquer te tira de toda a vitalidade e toda a força que você pode imaginar. Então, quando eu estou pensando, bom, se Deus depositou na minha vida o cordeiro para ser sacrificado, se Ele trouxe na minha vida o recurso que eu administro, eu sou mordomo desses recursos e não dono dos recursos. Até porque, se você se sentir dono, no máximo que você vai conseguir administrar isso é 100 anos. E depois tudo que você juntou, alguém vai pegar e vai usar como bem entender. Então você pode dizer: não vou dividir, não vou repartir, é meu. Quanto tempo? Quanto tempo? E a Bíblia diz que muitas vezes alguém vai pegar e vai gastar. Eu lembro de uma conversa com uma pessoa conhecida, e o pai dele era um homem muito rico, mas muito seguro, muito murrinho. E quando o pai faleceu, o filho dele falou: não quero nada, eu vou gastar tudo em cachaça. Ou seja, tudo que o homem levou para gastar, amealhar, para construir, alguém foi lá com raiva e jogou toda a riqueza fora. E às vezes a gente imagina que a gente vai levar isso para algum lugar. Deixa Deus falar com você, porque o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor da nossa vida. Todas as vezes que a minha motivação é o dinheiro, eu abro brechas para que o inimigo cirande na minha vida. Nossa motivação tem que ser sempre o quê? A minha prosperidade, a prosperidade daqueles que estão comigo, né? O meu propósito de vida. E Deus diz que vai trazer os recursos necessários. Então essa palavra de Jeová Jirê é importante. E olha só o que o Ageu, o profeta, diz no livro dele, no capítulo 2, verso 8: tanto a prata quanto ao ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. Então aquilo que você chama de seu, não é seu. Tudo que temos na nossa vida, nós somos aqueles que somos administradores, que cuidam daquilo que Deus colocou na nossa vida. Com o nosso esforço, estudo, inteligência, capacidade, tudo isso é necessário, tudo isso é sábio de se fazer, mas no fundo eu tenho que entender que eu tenho um Senhor da minha vida. Aí alguém pode dizer: tá bom, pastor, entendi que a gente tem que ser generoso, que a gente tem que ofertar, que a gente tem que participar, para que a mensagem seja levada de cidade em cidade, aldeia em aldeia, mas quanto que eu tenho que ofertar? Porque muitas vezes as pessoas dizem: não, traga os seus dízimos, dízimo não é coisa da antiga aliança. A essa conversa sempre. Deixa eu dizer, a Bíblia nos ensina que tudo que está nas Escrituras é útil para nós, para ensinar, corrigir, instruir. O dízimo é quando você não sabe quanto você tem que dar.
Você chegou na turma agora, fala, quanto que é a minha parte? 10%. O dízimo é aquilo que os fariseus foram ensinados a fazer. E Jesus diz que se nós não excedermos em muito a justiça dos fariseus, nós não entendemos nada a respeito do reino de Deus. Então a antiga aliança deu parâmetros, como deveria ser a minha oferta, que tipo de animal eu tinha de trazer, cada tipo de sacrifício era um tipo de pecado cometido, ou de alegria, ou de oferta de louvor, ou de holocausto a Deus. Agora a nova aliança é, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Mas pensa bem, bom, se Deus quer me dar algo, e depositou na minha vida, eu tenho que ser coerente com aquilo que Deus colocou na minha vida. Então vamos pensar, há uma frase de um pregador antigo, chamado Peter Marshall, e ele diz assim, contribua segundo as suas posses, para que você viva segundo as suas posses, para que Deus não torne as suas posses segundo a sua oferta. Então generosidade é fruto de gratidão, ou seja, entendi esse imensurável amor de Deus, esse amor que arrebatou meu coração, esse amor que mudou a minha vida, que impactou o meu ser interior, tirou e eliminou da minha vida a culpa, o medo, esse amor que agora reconciliou meu casamento, restaurou minha família, prosperou o meu trabalho, a minha empresa, os meus negócios, esse amor, eu sou grato a Deus, sou grato a Deus. E agora eu não quero que essa bênção que veio sobre mim fique apenas na minha vida, mas agora eu desejo ansiosamente que esse evangelho seja compartilhado em todas as aldeias, em todas as cidades, em todo o tempo. Eu quero ser um agente de Deus, não apenas para falar com os meus lábios, mas para ajudar quem quer que seja a levar esse evangelho mais amplo. Quando a gente pensa sobre isso, lembra da história do Davi. O profeta tinha falado para ele oferecer um holocausto a Deus, havia uma situação lá que precisava de levantar um culto a Deus, e ele vai numa determinada fazenda, e o dono da fazenda fala assim, meu rei, o senhor está precisando de um boi, está aqui os bois para o senhor ofertar a Deus, olha, ainda vou te dar a lenha para o senhor queimar como holocausto. O Davi fala assim para ele, bom, eu não vou dar a Deus nada que não me custe. Normalmente, nós somos ensinados no mundo romano que vivemos, a esmolar, que no primeiro momento a palavra é boa, mas que ficou igual. Esmola é dar o que sobra, o que não me serve e o que é pouco. Só que agora o Davi está nos ensinando a ofertar a Deus aquilo que custe na minha vida, aquilo que é algo que vai fazer diferença para fechar meu orçamento, aquilo que vai subtrair de alguns mimos para a minha vida, em favor do evangelho ser levado para todas as aldeias e cidades da nossa geração. Eu não sei como é que você tem lidado. Então, a primeira coisa, Deus quer que nós sejamos generosos, como a Joana, Suzana, a Maria, e Deus está dizendo, traga algo que te custe, para que você coloque as riquezas no lugar dela, para que a gente possa dizer a esse espírito que quer dominar o nosso coração, de que essas riquezas não me dominarão. Sem que a gente se aperceba, dinheiro vai entrando na nossa vida, e se a gente passar a amá-lo, nós vamos passar a adorá-lo. Se nós passarmos a adorá-lo, nós voltamos aos dias de escravidão, porque o que vai entrar na nossa vida? Medo de perder. Então o dinheiro pode ser uma aflição porque eu não tenho, mas pode ser também uma aflição porque eu tenho demais e tenho medo de perder, porque a Bíblia já diz que nessa vida, então para tirar o estresse, ai quanta violência, tanto roubo, a Bíblia diz assim, não ajunte dinheiro nessa vida, onde o ladrão rouba, a traça come e a ferrugem destrói. Mas a gente é teimoso, a gente coloca as nossas riquezas nessas coisas, o nosso coração nessas coisas. Você quer ser uma pessoa próspera? Seja generoso, seja generosa,
Entenda seu papel, entenda a gratidão. Fala assim, não tem jeito, a gente liga a televisão, há desespero. Mães desesperadas de filhos nas drogas, na violência. Meus irmãos, eu fui dar aula, fui participar da nossa aniversário da nossa igreja lá no Rio de Janeiro. É lá em Belford Roxo. Eu não sei se já foi. É um caos. A gente mora no paraíso. Uberlândia, perto de Belford Roxo, paraíso. Há muita gente desesperada, precisando de ouvir o evangelho do reino que transforma a maneira de pensar. Eu concluo com um texto lá de Romanos que diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use de acordo com a sua fé. Dom de servir, sirva. De ensinar, ensine. De encorajar, faça. Contribua generosamente. Se é exercer liderança, com dedicação. Se é mostrar misericórdia, com alegria. Dom de Deus na nossa vida. Tem gente que tem o dom de Deus. Recentemente, nós estamos levantando um recurso para comprar o terreno aqui do lado. A gente vai trazer novas informações na nossa negociação. E os meus filhos estão começando o negócio deles e trouxeram uma oferta bem generosa, como poucos ofertaram. E foi um momento de construir, para quem sabe que está começando negócio, é desafiador. Recentemente agora, eles me colocaram lá e me mandaram a notícia que eles estão prospectando novos negócios, e vai haver uma pessoa lá, um grupo empresarial que vai fazer um aporte no negócio deles, e aquela oferta que eles deram, Deus deu a eles de volta 70 vezes mais. E eles nem lembravam disso. E quando eles deram testemunho, eu falei assim: quero só lembrar vocês se lembram da oferta? Vocês viram como Deus é bom, como Deus responde, como Deus abre portas, como Deus multiplica. Sejam fiéis. Se vocês forem fiéis a Deus, Deus vai prosperar o caminho de vocês. Sejam generosos, se engajam na obra, levem esse evangelho do reino, abram um pequeno grupo, levam os amigos para a igreja, contam para eles o testemunho, ajudem os missionários que estão no campo, ajuda a construir uma igreja saudável, que vocês serão bem-sucedidos, vocês não vão ter falta de coisa alguma. Deus vai abrir as portas necessárias na vida de vocês, e vocês não terão falta de coisa alguma. Mas é preciso ter o quê? Coração generoso. Ofertar como naquele dia você não poderia ofertar, mas você ouviu de Deus de ofertar. Às vezes as pessoas dizem: não, eu estou com umas ideias na minha cabeça, mas isso não é de Deus não, porque Deus mandou dar umas coisas. Quando veio essa história do carro, do terreno, eu falei com Deus: Deus, você podia levantar. A gente ouve tanto testemunho de gente falar assim: pastor, está resolvido esse problema, vou ofertar. Eu ando por o Brasil, eu escuto uns testemunhos e falo: Deus, não tem uns homens, umas mulheres de Deus aqui, cheio de energia, Deus não deixou a gente deixar de fazer nada, Deus sempre deu. De vez em quando é sofrido demais. Aí Deus fala: começa por você, seja você o exemplo. Eu falei: eu tenho minha casa e meu carro. Falei: Deus, dá seu carro. Tá bom, liguei para Fabiana: bem, Deus está mandando dar o carro. Ela falou assim: se Deus mandou, meu filho, obedece. Coloquei meu carro na oferta. Obedece a Deus. Entende isso? Eu ganhei outro carro? Não. Pode ser que eu ganhe, mas até agora não é outro carro. Fiquei sem o carro? Fiquei sem o carro. Mas eu entendi um princípio de Deus. Se eu quero ensinar meu povo, eu tenho que ser o primeiro a crer e obedecer aquilo que eu ensino. Você quer prosperar? Seja generoso na sua vida. Põe a mão aí no seu peito. Pai, obrigado, porque o Senhor nos ensina a não deixar que as coisas desse mundo tomem o nosso coração. Nos ensine e nos instrua ao caminho que nós devemos andar. No nome de Jesus. Nós vamos trazer agora os nossos dízimos e oferta. E tem uma canção dos sonhos e visões. Você lembra?
Eu não quero morrer, né? Dá para começar por aí?